Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. A igreja pode se assentar. Naquele momento, Israel era comandado por Jezabel e Acabe, esses dois que vinham cada vez mais corrompendo o povo de Israel. E um ponto interessante do povo de Israel é que o povo de Israel é, de certa forma, parecido com as pessoas de hoje em dia. Quando existe uma pessoa vinda de Deus, uma pessoa enviada de Deus, o povo de Israel segue ali no caminho certo. Mas é só essa pessoa sair de perto que o povo de Israel começa a pecar. Todo o livro de Juízes é baseado em uma pessoa que Deus mandava, uma pessoa que Deus ungia, e o povo de Israel seguia na linha. E quando essa pessoa ia embora, quando essa pessoa morria, o povo de Israel voltava a se corromper. E aqui o povo de Israel era extremamente corrompido por Jezabel e por Acabe, não muito diferente de hoje em dia, em que o mundo tem cada vez mais se corrompido, com ideologias totalmente contrárias à Bíblia, com pensamentos totalmente contrários à palavra de Deus. E é no meio desse povo corrompido que o povo de Israel começa a cair. O povo agora passava fome, passava sede, porque não chovia desde que Elias havia profetizado, já havia alguns anos, não tinha mais pão para o povo. E o interessante é que ninguém sabia onde Elias estava. Sabe por quê? Porque quando a gente segue ao nosso Deus, o nosso verdadeiro Deus, Ele faz questão de nos esconder para que a gente possa confrontar os nossos inimigos. Ele faz questão de nos proteger. Agora é interessante a gente notar que não é para ficar de boca fechada. A gente tem que se levantar e tem que ser contra tudo aquilo que é contra o que acreditamos. E aí sim é que Deus vai nos proteger. E foi o que aconteceu com Elias. Elias estava protegido debaixo das asas de Deus, estava escondido e ninguém sabia onde ele estava. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja é que o crente, se ele for verdadeiramente crente, ele não consegue se esconder. Se a gente voltar um pouco mais atrás, no começo do capítulo 18, versículos 3 e 4, a palavra de Cristo vai trazer para nós. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 51 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Irmãos, Obadias ele era aquela pessoa obediente. Obadias era uma daquelas poucas ovelhas que continuava seguindo no caminho, por mais que toda Israel estivesse se corrompendo. Entre outras palavras, Obadias não era um Maria vai com as outras. Ele era um verdadeiro crente. Quando a gente olha no versículo 9 até o 14, a gente vai ver que Obadias ele não queria ir atrás de Elias. Por que ele não queria ir atrás de Elias? Dois motivos. O primeiro, ele tinha temor verdadeiro a Deus. Como assim temor verdadeiro a Deus? Obadias sabia que Elias era, entre aspas, o certo da história. Obadias sabia que Elias era quem carregava a razão e não Jezabel e Acabe. Então ele tinha temor a Deus. Ele reconhecia que Elias era verdadeiramente um homem de Deus. E por que medo? Porque ele tinha medo de que quando Elias fosse achado, Acabe viesse e matasse Elias. Sabemos bem que Elias é o confrontador do reino de Jezabel e Acabe, porque ele segue verdadeiramente a Deus. E isso é uma característica que sempre segue os verdadeiros cristãos. Se a gente vai contra o mundo, se a gente vai contra tudo aquilo que traz na Bíblia, tudo aquilo que é a verdade, vai ter pessoas que vão nos perseguir. Mateus capítulo 5, versículo 14 vai falar assim, nas palavras de Jesus: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz diante de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão nos céus. O que é que Jesus estava querendo dizer quando ele falou isso aqui que está escrito em Mateus? O primeiro ponto que ele queria dizer é que, como eu trouxe para a igreja, os crentes de verdade não conseguem se esconder. Por mais que você tente se misturar no mundo, por mais que você tente passar despercebido, Jesus sempre vai dar um jeito de te levantar no meio das pessoas. Jesus sempre vai dar um jeito de
levantar você, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, no seu colégio, até na sua própria casa. A luz de Cristo que está em você sempre vai resplandecer aonde você for. Por mais que você não queira, e muitas vezes realmente não queremos, mas a luz de Cristo sempre vai resplandecer em você onde quer que você for. Não adianta se você ficar calado e se vestir como qualquer um. Vai ter uma pessoa que vai olhar para você e dizer: ei, tu é diferente. Ei, tu carrega uma presença diferente. O teu falar te condena. Como assim o teu falar te condena? Só você abrir a boca, as pessoas têm que saber que Jesus está na sua vida. Se você não é diferente do mundo, se você fala como uma pessoa do mundo e as pessoas acham que você é só mais qualquer um, eu sinto muito, você não carrega a luz de Cristo. Só de você carregar a luz de Cristo, se você falar um as pessoas devem saber, você é diferente. Só você dar uma resposta, as pessoas vão saber que você é diferente. Sabe por quê? Porque o crente não aguenta ficar calado no trabalho enquanto tem um colega de trabalho doente. O crente sabe que tem que ir lá e interceder por ele. O crente não aguenta ficar calado no trabalho quando tem alguém no trabalho triste. O crente sabe que tem que ir lá e dar uma palavra de ânimo. Da mesma forma no colégio, se levanta um professor que é contra, que a gente mais tem visto, o crente de verdade vai rebater. Sabe por quê? Porque verdadeiramente o crente, ele não pode negar a sua fé. Deixa eu só trazer uma breve historinha para vocês, para dar prosseguimento. Sabe o homem que morreu no madeiro por você? Ele foi chicoteado, ele foi chamado de mentiroso sem ser mentiroso, ele foi cuspido, ele foi crucificado por você. Então por que você tem medo de defendê-lo dentro de uma sala? Por que você tem medo de defendê-lo dentro do seu trabalho? Por que você tem medo de defendê-lo quando na realidade ele perdeu a sua vida para lhe salvar? Irmãos, trazer um pouquinho do contexto. Quando eu estudava na faculdade, eu saía da minha casa às 5h30, chegava na faculdade às 6 horas da manhã. Bem dizer, eu abria a faculdade, eu e o porteiro. Quando eu chegava lá não tinha ninguém. E era um tempo muito perdido. Então o que é que eu fazia? Eu comecei a levar a Bíblia para ler. O interessante é que quando eu não levava a Bíblia, quando eu ficava lá ouvindo os louvores no fone e tudo mais, eu era passado despercebido. Todo mundo sentava do meu lado, de vez em quando alguém me chamava para conversar, até aí, beleza. Mas a partir do momento que eu comecei a levar minha Bíblia, sabe o que acontecia? O banco era mais ou menos como se fosse essas 4 cadeiras de tamanho. Eu sentava no meio. Quando eu comecei a levar a Bíblia, ninguém mais sentava no meu banco. Quando eu comecei a levar a Bíblia, ninguém mais, entre aspas, me chamava para conversar. Sabe por quê? Porque o crente, ele querendo ou não, se ele andar em comunhão com o ímpio, ele vai se sentir mal. Então, as pessoas viam que, entre aspas, não era para elas. E quando eu parei para analisar isso, eu comecei a pensar: poxa, mas não faz falta. Sabe por quê? Porque eu estou aqui com a Bíblia e eu ia sozinho todos os dias, até que chegou alguém e veio tirar uma dúvida, veio me perguntar alguma coisa. Outro dia, quando eu lia, eu recebi uma mensagem: eu acho muito lindo você estando com a Bíblia. Eu queria ter essa coragem de ler a Bíblia também na faculdade. O crente, ele não deve temer. O crente, ele não deve se esconder. Ele tem que fazer o mundo saber que ele é crente. Porque o mundo está perdido na escuridão de Satanás. O mundo está perdido numa escuridão que só nós carregamos essa luz para iluminar. E se a gente não for iluminar, quem é que irá? O segundo ponto que eu quero trazer à igreja é que não importa aonde você vá, sempre haverá perseguição. Não importa se você decida mudar de colégio, vai ter perseguição. Não importa se você decida mudar de faculdade, vai ter perseguição. Não importa se você decida mudar de trabalho, de cidade, não importa onde for, o crente vai ser perseguido. Irmãos, o mundo, ele nos odeia. Vou trazer umas breves palavras para vocês. Se o mundo não odiar vocês, vocês estão sendo cristãos do jeito errado. Sabe por quê? Não são minhas palavras isso. João 15, versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Cristo aqui ele está falando não só para os discípulos, mas todos aqueles que o seguem. Aleluia. Se o mundo gostar de vocês, tem alguma coisa errada.
vocês. O mundo ele deve vos odiar. Por quê? Porque vocês andam em caminhos opostos, são caminhos contrários. Enquanto o mundo anda em corrupção, indo pecar, festas, bebidas, traição e tudo que não presta, o crente ele deve andar em santificação, como já foi falado aqui nessa noite. O crente ele deve ser diferente do mundo, e pela diferença que nós somos odiados. O mundo muitas vezes ele costuma nos falar que nós somos o errado, como por exemplo está no versículo 17 e 18 do mesmo capítulo. Quem quiser acompanhar, diz assim: e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhes Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os teus mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Sabe o que Elias estava querendo falar aqui? Acabe, assim como o mundo ele tem falado, o crente ele estraga o mundo. Acabe, assim como o mundo tem falado, os errados são vocês por não aceitar um casamento homossexual, os errados são vocês por não aceitar uma traição, os errados são vocês por não aceitar um relacionamento com mais de 2 pessoas. Só que aí ainda existe aqueles Elias no tempo de hoje que vão se levantar e vão dizer: eu não sou o errado da história, porque eu sigo a verdade de Cristo. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda existem pessoas hoje em dia que se levantam e dizem: eu não sou o errado. O errado são vocês que andam em pecado. O errado são vocês que têm distorcido a palavra de Cristo. Eu sei que ainda existem pessoas que são verdadeiramente cristãs hoje em dia e que vão se levantar para ir contra o que o mundo traz. O terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja é que o crente ele não deve servir a 2 deuses, como trouxemos na palavra inicial. João, quando estava lá recebendo o que Cristo estava dando a ele, e ele escreve a carta de Apocalipse, ele vai dizer o seguinte: a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Irmãos, é o seguinte: Jesus está perto de voltar. Cada dia que passa ele está mais perto que nunca. Aleluia. E aí eu vou fazer aqui das palavras de Jesus as minhas. Ele conhece as suas obras. Ele sabe o que você faz no seu quarto. Ele sabe o que você faz no seu banheiro. Ele sabe o que você faz na sua sala, no seu colégio, no seu trabalho. Ele sabe o que você faz em todo lugar que você anda. Ele sabe os teus pensamentos, os teus falares, os teus ouvidos. Ele sabe tudo o que você tem feito. Se você chegar na frente de Jesus agora, será que Ele vai poder falar que você foi o vencedor e Ele vai dar o direito de você sentar no trono junto com Ele? Ou será que Ele vai falar assim: conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente, mas que você é morno, e por você ser morno eu vou vomitá-la da sua boca? O que será que Jesus Cristo vai falar para você quando você chegar no céu? Será que Ele vai falar que você é digno de estar com Ele? Ou Ele vai falar que você não merece estar com Ele diante de tudo que você fez? Porque você pode até tentar esconder do pastor Elias o que você faz. Você pode até tentar esconder da irmã Sheila o que você faz. Mas de Cristo você não se esconde. Adão e Eva, quando pecaram, tentaram se esconder de Deus e não conseguiram. Davi, quando pecou, ele foi lá e teve que se redimir com Deus, teve que se arrepender dos seus pecados, porque ele não tinha onde se esconder. Da mesma forma é comigo, da mesma forma é contigo. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. E querendo ou não, quando a gente chegar no céu, nós teremos que prestar contas dos nossos atos a Deus. E será que os nossos atos têm nos levado a uma vida santificadora? Ou será que os nossos atos vão nos levar a uma vida de eterno castigo no inferno? Irmãos, só existem 2 caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.
como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E realmente, muitas vezes, vocês vão ver, sempre vai ter menos pessoas na igreja que no mundo. Sabe por quê? Porque o mundo é confortável. Sabe por quê? Porque é muito fácil você estar no mundo. Existe uma coisa que a gente chama de zona de conforto. E a zona de conforto do pecado é no mundo. Sabe por quê? Porque você não é odiado pelas pessoas. Sabe por quê? Porque você não é odiado pela sua própria família. Eu sei que tem gente aqui dentro que é odiada da própria família porque é crente. Porque é isso que segue o caminho do crente. Eu sei que tem gente aqui que é odiada no colégio porque é crente. Porque essa é, entre aspas, a sina do crente. Eu sei que tem gente que é odiada no trabalho. Porque é isso que o crente sofre na terra. São as aflições que Cristo fala que vamos sofrer em seu nome. E o último ponto que eu quero trazer à igreja: devemos sempre defender a nossa fé. Voltando, antes de eu citar os versículos e terminar, vamos voltar a lembrar de Jesus. Aleluia! Jesus, ele era um homem, mas ele também era Deus. Será que era, como é que se diz? Será que Deus, em sua infinita misericórdia, infinita sabedoria, não tinha outro meio de nos salvar? Eu tenho certeza que tinha. Mas Deus, em seu amor, Ele preferiu se fazer carne por nós. Deus, em seu amor, preferiu vir à terra, deixar toda a sua dignidade de lado e sofrer por nós. Algumas pessoas gostam de falar: mas Jesus, aleluia, embora seja Deus, Ele não sofria como nós. Será? Vamos voltar na última noite de Jesus na terra, quando Ele fala o seguinte: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus, que veio para destruir toda a humanidade. Por que toda a humanidade? Porque a palavra de Deus fala que o pecado é a natureza de todo homem. Depois de Adão, o pecado é como se fosse um irmão gêmeo. A gente nasce, ele nasce conosco. É a nossa natureza pecaminosa que anda conosco. E aí todo mundo deveria sofrer o cálice da ira de Deus. Mas aí Deus preferiu deixar toda a sua dignidade de lado, vir à terra e sofrer no nosso lugar. Cristo sabia quão sofrimento ele passaria. E aí ele pergunta ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas sabe o que é melhor? Ele não termina na vontade dele. A oração dele continua. E sabe como a oração dele termina? Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A nossa vontade, verdadeiramente falando, não é vir à igreja, não é cultuar, não é servir a Deus. A nossa vontade é de estar em casa descansando depois de um dia longo de trabalho. Mas eu sei que aqui ainda existe crente que tem compromisso com Deus, que ama a Deus, que deixa a vontade própria de lado para servir a vontade de Deus. E assim como Cristo fala, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E aí, irmãos, é por esse Cristo que morreu por nós, é esse Cristo que foi crucificado, que foi chicoteado, que foi chamado de mentiroso, que foi cuspido, que foi escarnecido. É por esse Cristo que nós devemos defender a nossa fé. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe o que Paulo estava querendo dizer com isso? Eu não me importo se as pessoas vão rir de mim por eu ser crente. Eu não me importo se as pessoas vão caçoar de mim por eu ser crente, se as pessoas vão rir, se as pessoas vão me xingar por eu ser crente. Sabe por quê? Porque eu sei que eu viverei eternamente ao lado daquele que me ama. Sabe por quê? Porque eu viverei eternamente ao lado daquele que me amou, que deu a vida por mim. Então não devo me envergonhar da minha fé. E a mesma coisa eu falo para vocês: não se envergonhem da fé que vocês têm, porque foi essa fé que fez vocês irem aos céus. Vai ser essa fé que vai salvar vocês, vai levar vocês eternamente a morar com Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 16 também vai dizer o seguinte: estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Sabe o que significa isso? Significa que você deve defender o Evangelho não por obrigação, mas por amor. Porque por amor Deus se sacrificou por nós, por amor Deus se sacrificou por você e por mim. Então por amor é a obrigação sua defender o Evangelho. Por amor você deve se levantar quando um
professor fala que Deus não existe, você diz, ele existe sim, eu posso provar. Por amor, você deve vir com o seu patrão, você sai daqui, crente, você ora por ele na sua casa, por amor à sua fé. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, vai falar: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Sabe o que Pedro estava falando? Ele estava falando, tudo bem a gente ser insultado, fale quantos palavrões você quiser sobre mim, mas uma coisa você não pode mudar: eu serei salvo e vou morar eternamente ao lado de Deus. Uma coisa não vai mudar, sabe qual é? Eternamente você vai chorar e vai ranger os seus dentes dentro do lago de fogo e inferno. Pedro estava falando, o Espírito de Deus está conosco. Então usemos desse Espírito para defender a nossa fé. O Espírito Santo está conosco, nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus a partir do momento que aceitamos a Cristo. Então vamos usar desse Espírito para a ousadia, vamos usar desse Espírito para defender aquilo que acreditamos. E para finalizar, Paulo escrevendo a Timóteo, antes de partir daqui, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, ele vai falar: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou preso nele dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Paulo aqui ele estava falando, não se envergonhe de testemunhar. Ei, Deus fez um milagre na tua vida, abre a tua boca e fala. Deus te deu um milagre de provisão, abre a tua boca e fala. Deus te deu um livramento, abre a tua boca e fala. Porque tem pessoas que vão conhecer Jesus através do teu testemunho. Tem pessoas que vão conhecer Jesus através do que Ele fez na tua vida. Mas se tu fica calado, assim como foi falado pelo nosso irmão, você é um servo inútil. Sabe o que é um servo inútil? É aquele que só faz a sua obrigação. Tem gente que acha que a obrigação de crente é só vir para a igreja, se está no banco acabou. Sabe o que Cristo tem dito para você? Você é um servo inútil, sabe por quê? Porque enquanto você vem para a igreja e acha que ser crente é só sentar no banco e acabou, tem pessoas que estão morrendo lá fora, indo para o inferno sem conhecer a Cristo. Tem pessoas que estão lá fora necessitando, chorando por uma salvação. Tem pessoas lá fora que anseiam por uma palavra de animação, por uma palavra de alegria. E você não fala por vergonha do Evangelho. E você não fala por ter vergonha de falar que é cristão. Você não fala por ter vergonha das pessoas saberem que você serve a Cristo. Que servo inútil você é. Devemos ser muito mais que isso. Não é só vir à igreja e sentar no banco. É servir, é falar que nós somos salvos graças ao sacrifício de Cristo. Se uma pessoa está passando por uma necessidade, ore por ela. Se uma pessoa está passando por algo ruim, ore por ela. Ela te insultou, amém, chame ela para orar. Ela xingou você, amém, chame ela para orar. A salvação dessa pessoa é Cristo Jesus. E muitas vezes ela vai vir através da sua boca. Mas por você ter fechado a sua boca, essa pessoa muitas vezes pode morrer sem conhecer a Cristo. Um pregador famoso, que eu já estou encaminhando para encerrar, enquanto ele pregava, ele deu o exemplo seguinte: imagine você e o seu melhor amigo que não é crente, no dia do juízo final. Está lá Deus separando alguns para a eternidade, passará ao lado dele, e alguns para o inferno, passará a eternidade lá. Está você e seu amigo do lado, mas você nunca pregou para esse seu amigo, você nunca falou de Cristo para ele, você nunca abriu a sua boca para falar da salvação de Deus, que Deus nos deu. E aí esse amigo, ao ver que algumas pessoas estavam indo para o inferno, ele olha para você e ele fala o seguinte: eu sabia que você era crente, eu sabia que você sabia de tudo isso que está acontecendo aqui em cima, mas se você sabia que era assim, por que você nunca me falou? E aí eu faço essa pergunta a vocês: se vocês estivessem com esse amigo no céu, se vocês estivessem com essa pessoa querida no céu que ainda não é crente, será que essa pessoa poderia abrir a boca e falar: fulano falou para mim, eu que não aceitei? Ou será que ele abriria a boca para falar: se você sabia que era assim, porque você nunca me falou? E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.